Continuando o nosso conteúdo da unidade 3, nós vamos para a página 74. Lá a gente tem o quadro A Matemática no Dia a Dia. O que ele nos traz? Podemos medir comprimentos de linhas ou curvas. É muito comum medir comprimentos de ruas e avenidas, por exemplo. A Avenida Sapopemba, localizada no município de São Paulo, é uma das mais longas avenidas do Brasil, com 45 quilômetros de extensão. Vamos relembrar a equivalência entre as medidas convencionais de comprimento: milímetro, centímetro, metro e quilômetro. Então, vamos relembrar aí um pouquinho referente a essas unidades de equivalência. Então, essa foto que nós temos aqui é dessa Avenida Sapopemba, em São Paulo, né? Isso significa São Paulo, capital. Então, o que a gente vai lembrar? Que 1 quilômetro refere-se a 1.000 metros. 1 metro representa 100 centímetros, refere-se a 100 centímetros. 1 centímetro, ele tem 10 milímetros. Então, são essas as equivalências convencionais de comprimento que nós temos. Aí ele tem uma perguntinha: qual é a extensão em metros da Avenida Sapopemba? Então, façam a continha aí, né? São 45 quilômetros. A extensão está aqui. Só que ele está pedindo que a gente transforme em metros. Então, façam a continha e coloquem aqui, por favor. Depois, nós temos lá o subtítulo ângulos e ângulos retos. Observe as construções a seguir. Então, aqui a gente tem uma construção que é em Campos do Jordão, vocês observem ela direitinho, e outra construção que é Salvador, Bahia. Então, nós temos aí características diferentes em cada uma delas. Essas características estão muitas vezes ligadas, as características de construção estão ligadas bastante aos processos de migração, né, e imigração. Então, referente às pessoas que vieram para cá no tempo da colonização, para cá eu me refiro a cada uma das cidades, né? Então, vamos aí à próxima perguntinha que nós temos. Ele traz lá: o que você percebeu de diferente entre os telhados dessas construções? Então, entre esses telhados, tem alguma diferença? Vocês percebem alguma diferença? Então, anotem o que vocês perceberam de diferente nessas linhas aqui. Traz mais lá essa ideia de ação que nós temos aqui, né? Você conhece lugares interessantes na sua cidade? Quais os lugares da sua cidade que você apresentaria a alguém que veio de outro local? Então, qual parte da cidade você, para qual parte da cidade você levaria alguém que está visitando nossa cidade, tá? Podem pensar, que se quiserem, podem até anotar aqui 1 ou 2 lugares, tá bem? Então, a gente tem continuação do nosso conceito. Nós temos lá 2 segmentos de reta que partem do mesmo ponto formam um ângulo. Nesta unidade, iremos considerar como ângulo uma das aberturas formadas por 2 segmentos de reta. Então, a gente sabe que todo ponto ele tem um nome que é uma letra maiúscula. Então, aqui nesta situação, a gente tem 3 pontos. Essa ligação entre o ponto A e o ponto B é um segmento de reta chamado AB. A ligação entre o segmento de reta que vai de A até C é chamado segmento de reta AC. Reparem que nessa situação, 2 segmentos de reta partem do mesmo ponto. Então, 2 segmentos de retas partiram do ponto A. Este tipo de situação forma um
ângulo. Então, o que vem a ser o ângulo? O ângulo é a distância que vamos ter entre dois segmentos de reta que partem do mesmo ponto, tá? Continuando. Podemos comparar dois ângulos usando as palavras maior e menor. Por exemplo, o ângulo do telhado na imagem de Campos do Jordão é menor que o ângulo da imagem de Salvador. Dizemos isso porque a abertura dos segmentos que formam esse ângulo desse telhado é menor. Então, olhem só, o que a gente pode fazer aqui? Nós podemos dizer que temos um ponto aqui, outro aqui e outro aqui, imaginariamente. A gente tem a distância entre os dois segmentos de reta. Então, esse ângulo aqui, essa distância aqui, ela é menor que esta distância. Também, imaginariamente, colocamos um ponto, outro ponto e outro ponto. A distância entre essas duas retas, ela vai ser bem maior que essa aqui. Então, nós dizemos que o telhado da imagem lá de Campos do Jordão, ele é menor que a abertura de ângulo desta imagem de Salvador. Ok? Nós temos, além dos ângulos, das aberturas de ângulos que podem variar e que a gente vai em um outro momento aprender essas medidas de ângulo, nós temos também o ângulo reto. E esse ângulo reto significa que é um ângulo de 90 graus, ok? Temos lá então no nosso conteúdo, ângulo reto. Um ângulo muito comum nas construções e figura em geral é o ângulo reto. Usamos o símbolo, então este símbolo aqui representa ângulo reto. Então, usamos o símbolo para representar um ângulo reto. Observem alguns exemplos onde podemos encontrar ângulos deste tipo. Então, ângulos retos nas construções, nós temos nesta imagem aqui. Então, aqui ele trouxe especialmente 3 locais aonde ele indicou esses ângulos retos. Porém, nós temos em várias outras situações repetidas esses ângulos retos, tá? Então, a gente tem nas janelas, nos cantos dos edifícios, né? Tudo isso são ângulos retos, né? Traz outros exemplos também. O ângulo reto nas letras do alfabeto. Aqui na letra L, então, temos um ângulo de 90 graus entre esta linha e esta da nossa letra. Então, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Na letra T, nós temos uma reta horizontal e uma reta vertical na letra T. Temos ângulos de 90 graus aí. Então, nosso ângulo reto está nesta posição. Aqui a gente também tem um ângulo reto, tá? Somente não está identificado, mas nós temos também o ângulo reto, né, entre essas duas retas aqui. E daí, ângulo reto no esquadro. Aqui o desenho de um esquadro, né? E a indicação do nosso ângulo reto está aqui, né? Então, o encontro de duas retas formando um ângulo de 90 graus. Mais uma vez, um ângulo reto. Na sequência, nós temos lá. O esquadro é um instrumento utilizado para verificar se um ângulo é reto, mas ele também pode indicar se um ângulo é maior ou menor que o ângulo reto. Então, vejam bem, a gente sabe que neste ponto aqui do nosso esquadro, nós vamos ter o ângulo reto, o nosso ângulo de 90 graus.
Para que aconteça um ângulo de 90 graus, a nossa reta, o nosso desenho tem que passar nesta extremidade e também nesta extremidade aqui do nosso esquadro. Esse nosso desenho, ele tem aqui acompanhando o esquadro. Aqui ele está acima do nosso esquadro. Então, isso significa que o nosso ângulo, ele é maior que o nosso ângulo reto. Houve um espaço aqui entre a reta e o esquadro, significa que o ângulo é maior que o ângulo reto. Nessa outra figura, a gente tem o quê? A gente tem a linha, né, um dos segmentos de reta, e o outro segmento de reta, parte dele está escondido aqui pelo esquadro. Então, olha só, esse segmento de reta, ele está abaixo do limite do esquadro. Então, significa que este ângulo, ele é menor que o ângulo reto, que o ângulo de 90 graus que temos aqui no cantinho. Então, é essa a diferença entre ângulo maior e ângulo menor que o ângulo reto. Agora, observe novamente as imagens dos telhados e utilize um esquadro para responder. Então, exercício 4. O telhado na imagem de Campos do Jordão lembra um ângulo. Então, este ângulo aqui na imagem de Campos do Jordão, ele vai ser um ângulo reto? Vai ser um ângulo menor que o ângulo reto? Ou vai ser um ângulo maior do que o ângulo reto? Tá? Então, a gente vai comparar, tá? Vamos fazer essa comparação como aconteceu aqui, tá? Então, se o ângulo é maior ou se o ângulo é menor que 90 graus. Voltando aqui à nossa tarefa. Então, questão 5. O telhado na imagem de Salvador lembra um ângulo. Então, esta imagem agora. Este telhado, ele lembra um ângulo reto, um ângulo menor que o ângulo reto ou um ângulo maior que um ângulo reto. Então, depois a gente tem mais um pouquinho. Encontre na sala de aula exemplos dos ângulos retos, ângulos menores do que o ângulo reto e ângulos maiores que o ângulo reto. Então, não estamos em sala de aula, mas a gente pode observar essas informações dentro da nossa casa para verificar quais são aí os exemplos de ângulo reto, ângulos menores que o ângulo reto e ângulos maiores que o ângulo reto.